Isso. Oi, pastora. A paz. A paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, pastora. Boa noite. Mais estar aqui de novo com vocês. Amém. Bom estar aqui também. E eu creio que em nome de Jesus hoje nós vamos dar o pontapé inicial com chave de ouro para a honra e glória do Senhor Jesus, com esse projeto maravilhoso de alcançar muitas mulheres e abençoar muitas mulheres. Então nós já vamos dar início, porque eu estava explicando aqui antes de você entrar, pastora, que quando nós terminarmos essa live hoje, ela vai provavelmente estar disponível no canal segunda-feira que vem. Então, as meninas que não conseguirem entrar hoje, ou então pegar pela metade, elas vão poder assistir aqui e também vão poder enviar lá no canal. Então, nós vamos começar, porque nosso tempo aqui é curto, E né? E aí, então, objetivo. isso, então a gente já vai começar. Então, todas que estão aí, sejam muito bem-vindas. Deus abençoe vocês. E eu quero dar início, pastora, fazendo uma oração pelas meninas. Amém? Por esse momento que nós vamos ter aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento. Quero te agradecer, Pai, pela tecnologia. Quero te agradecer porque a internet, Deus, está nos possibilitando levar a tua palavra aos quatro cantos dessa terra. Eu quero te agradecer, Deus, por cada pessoa envolvida nesse projeto, cada pessoa que tem orado, cada pessoa, Deus, que tem estado à disposição, Senhor, para ajudar nesse projeto, direta e indiretamente. Que o Senhor honre e abençoe cada uma delas. Deus abençoe as meninas que vão entrar agora, as meninas que vão ver depois. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja como uma espada, Deus, que ela possa, Senhor, alcançar, assim, o mais profundo da nossa alma, Deus, e que seja aquela incisão, assim, perfeita, daquilo que precisamos, ó Deus, porque muitas coisas, às vezes, que temos, Deus, precisa ser lançado fora, outras coisas precisam ser trazidas, Deus, para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente. Então, que o Senhor nos ajude hoje, que a tua palavra realmente entre no nosso coração, que a espada do Espírito possa agora, meu Deus, estar presente nas nossas vidas. Que o Senhor use a pastora Tati, use a minha vida para que a gente possa cumprir esse propósito, para que a gente possa, Deus, levar essa palavra que o Senhor tem para todas nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória. Amém. Então hoje nós temos um tema, eu coloquei um tema bem interessante, né? Que existe algo dentro de você que o mundo precisa. Esse tema, né? Que existe algo dentro de cada uma de nós que o mundo precisa, nós vamos falar sobre o seu propósito. Todas nós temos um propósito de vida. Todas nós nascemos com um propósito. Às vezes você pode olhar para dentro de você e pensar assim, mas o que eu posso fazer de diferente nesse mundo? Talvez você está assim no seu mundinho hoje aí, ou não. Talvez você está aí na sua correria de trabalho, de faculdade, de tantas coisas que mulheres fazem tantas coisas, né? Ao mesmo tempo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque não dá para falar tudo, mas a gente vai tentar trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, de quão importante você é, o chamado que você tem e qual o impacto que você tem no mundo hoje, ou você pode fazer no mundo hoje. Então, queria começar com a pastora Tati, porque eu disse na live, da pré-live, né? Que quando eu conheci a pastora Tati, algo que me chamou a atenção na vida dela foi como ela priorizava a família, esse tempo de pastorear a família, o lar, a casa, como eu disse aqui, né? Acompanhar os pais, a sogra, os irmãos, os sobrinhos, enfim, marido, filhos e tantas coisas, né? E então isso me chamou a atenção nela em relação a esse cuidado de pastorear a primeira casa, pastorear primeiro o lar, cumprir o propósito primeiro dentro da sua casa, né?
E então por isso que ela é minha convidada hoje, número um, né, que está abrindo as portas aí. Então vamos falar um pouquinho, pastora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, falasse para as meninas sobre o que existe dentro delas que pode aí fazer uma grande diferença no mundo. Amém. Fico muito feliz porque é um tema que eu vivo, né? Então, assim, eu me sinto honrada, me sinto privilegiada por poder compartilhar com as mulheres hoje que vive uma rotina atípica, porque a nossa geração, ela é uma geração atípica de mulheres independentes, de mulheres provedoras do lar e que às vezes não tem tempo para nada. E aquelas que ainda assim são casadas, que também mantêm o lar, ajuda financeiramente, que também frequentam uma igreja, que são líderes, o tanto que elas são pressionadas e cobradas, porque nós somos. E aí eu vejo que durante toda a minha trajetória cristã, que eu me converti, eu vou colocar aí há 34 anos atrás, e eu não fui para muitas igrejas, graças a Deus. A igreja que eu me converti, eu fiquei muitos anos, eu dei frutos ali e conheci meu marido que era de outra igreja, saí para acompanhar. Só saímos da igreja que ele era porque, infelizmente, a igreja acabou. Fui para outra igreja que eu fiquei muitos anos e aprendi muito nessa igreja e a fazer e a não fazer. E ali eu aprendi o que era prioridade na minha vida, eu entendi o que era prioridade na minha vida, que a gente busca algo fora, principalmente quem frequenta uma igreja, que está debaixo de uma doutrina religiosa, né? A gente quer participar, quer fazer a obra de Deus, e acaba que nós somos muito cobradas por isso, acaba que nós somos muito rotuladas, se faz ou não faz. Então, isso foi muito bom para mim, por quê? Porque eu aprendi a dizer não e não sofrer com o não. Eu aprendi a priorizar aquilo que realmente era prioridade sem sofrer. Então, eu consegui sair do sistema, me afastar um pouquinho do sistema, por quê? Porque eu vivia já uma rotina de família, porque eu escolhi ser mãe, eu escolhi me casar, eu entendi qual era o meu papel, a minha identidade, qual é a minha função, meu propósito aqui nessa terra. Então eu entendi esse princípio. Então eu fui atrás dele. E no meio do caminho a gente se perde. No meio do caminho a gente tropeça. No meio do caminho existe muita manipulação. E a manipulação ela também é religiosa. Então no meio do caminho você vive tudo, tantas coisas boas como tantas coisas ruins. Mas a essência ela não pode se perder. Então, a palavra de Deus, ela fica lá impregnada no nosso coração, quando a gente se dispõe a estudar, a orar e a buscar. Então, o que eu vivi por escolha, eu vou ler um versículo com vocês, vou compartilhar um versículo com vocês, que está no livro de Provérbios, capítulo 31. Depois leiam, porque esse capítulo, ele é muito conhecido, que fala da mulher virtuosa. Mas eu vou compartilhar somente um versículo com vocês, que não é um versículo isolado, tá, gente? O capítulo inteiro, 31, fala sobre as virtudes da mulher virtuosa. Mas o 27, que eu quero que vocês entendam, porque para mim ele é a chave. E esse versículo está na Bíblia do meu marido e ainda sublinhado por ele. E eu fico muito feliz por isso. Porque ele me manda, em todo aniversário de casamento, ele me manda esse capítulo de Provérbios 31 da mulher virtuosa. Então, é na Bíblia dele, está até sublinhada, e eu vou compartilhar com vocês. Lá no versículo 27 diz assim: que a mulher, ela cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Uau. Esse versículo é muito importante porque o Rafa, quando ele manda esse versículo para mim no nosso aniversário de casamento, ele enfatiza como se fosse ele me vendo dentro desse versículo. Então ele modifica e fica lindo. E aqui, quando ele fala que o marido diz que muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas que você, no caso eu, no caso você, supera todas elas, não é no âmbito global, generalizado, não. É na visão que o meu marido tem sobre mim.
é na visão que os meus filhos têm sobre mim. Então, isso eu fico muito feliz. Por quê? Porque ele vê verdadeiramente em mim uma mulher virtuosa. E aí isso faz o quê? Eu voltar à memória, à lembrança das minhas escolhas que eu fiz lá atrás. Então, eu escolhi me casar, eu escolhi ter filhos, porque eu quis. Ninguém me obrigou, né? Então, eu escolhi. Então, quando eu volto lá no início de tudo, no começo de tudo, quando eu tinha lá 16 anos de idade, que eu fui fazer a minha carta pedindo o meu marido, e Deus me deu ele quando eu tinha 18. Tava preparando ele, porque quando eu tinha 16, ele tinha 14. Aí não dava para namorar, né? Aí Deus me preparou ele 2 anos para mim. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci ele com 16. E para você ver a maturidade, que do jeito que eu pedi na carta para Deus, com 17 anos, um menino não me pediu em namoro, mas sim em casamento. Então ali começou a minha história, a partir de uma escolha. E no meio do caminho, no meio do processo, muita coisa muda, muita coisa acontece. E aí você começa a ter outras prioridades, a sua cabeça abre. Mas eu quero enfatizar aqui, porque assim, eu recebi muitas perguntas, né, quando eu divulguei. E assim, a gente vai recebendo perguntas, as pessoas vão perguntando. E, gente, é muito interessante. É cada coisa que a gente ouve que eu falo, meu Deus, em pleno século XXI, com toda a tecnologia que nós temos e acesso às informações que nós temos, e ainda existem mulheres que não sabem a sua identidade, o seu propósito. E eu fico muito triste porque estão perdidas. Aí se desvalorizam porque acham que só são dona de casa, pelo amor de Deus, só dona de casa? Não, é muita coisa ser dona de casa, é muita coisa você ser mãe, é muita coisa você ser esposa. Então, por isso que hoje eu amo esse projeto, eu amei esse projeto, por quê? Porque a gente vai tratar de assuntos que vai desmistificar, né, um ministério e que vai trazer à luz da palavra a importância da mulher dentro do seu nicho. Ah, qual é o meu nicho hoje? Dona de casa. Que bênção, que privilégio poder ser dona de casa. Então, o que é muito importante? O que eu me vejo? Que eu vou responder, né, para resumir. Qual é o meu primeiro e mais importante ministério? Eu vivi isso a minha vida inteira, desde quando eu quis me casar. O meu primeiro e maior ministério se chama Minha Família. O meu maior diploma se chama Família. E é para eles e por eles. Porque não adianta eu ser a melhor pastora, a melhor conselheira, a maior ganhadora de almas, se os meus filhos dentro do meu lar não me veem assim, não me reconhecem como uma mulher de Deus, porque não me vê lendo a Bíblia, porque não vê a mãe orando, e eu perder os meus filhos para o mundo. Então, quando eu falo para o mundo, gente, eu não vou ser muito, não vou generalizar, né? Mas eu vou falar, eles se perderem de Deus, eles se desconectarem de Deus. Porque fases todos têm. Eu passei por todas, né? Minha filha mais velha já está com 21 anos. Eu tô com um adolescente dentro de casa que o trabalho dele é totalmente diferente do que foi da minha filha. E eu tô com um pré-adolescente de 12 anos que, meu Deus, é totalmente diferente. Então, assim, meus filhos até brincam e falam, mãe, você é bipolar? Eu falei, não, quem disse? Eu não sou bipolar, não. Eu sou, deixa eu contar aqui, uma, duas, três. Eu sou quintupolar. Porque às vezes eu nem me reconheço, às vezes eu nem sei quem eu sou. Porque eu tenho que ter uma personalidade para lidar com cada filho, que são diferentes, com o marido. Então acaba que depois eu falo, quem é a Tati? Cadê a Tati? A Tatiana, mulher. A Tatiana, mulher de Deus. Então as mulheres, elas se perdem muito nesse processo. Então, às vezes, se cobra muito porque a igreja que está inserida cobra, né, dela uma determinada função, uma determinada postura. E aí, no meio disso tudo, pastora, a gente vai se perdendo. Então, se a gente não cuidar, a gente não prioriza a família, não prioriza marido, não prioriza o momento com o seu marido, com a sua família, qualidade de tempo. Não estou dizendo que tem que sair, não. É ali aquele momento ali de orar junto. Ontem eu estava aqui, eu
Todos os dias eu me esforço para ter um momento com os meus filhos de leitura de palavra. Eu falho? Falho, gente. Como eu falho? Demais, eu não sou perfeita, não. Mas eu reconheço quando eu falo, eu peço, falho, peço perdão, e chego e chamo, e eu coloco eles para lerem o livro de Provérbios. Acho que eles já estão enjoados. E aí eu peço para ler um capítulo. Lê para mim, e um por um. Eu falo, eu faço, não com a Ana hoje, porque a Ana já está mais, né, madura, está no outro nível, mas principalmente com os dois pequenos. Lê Provérbios, capítulo 1, o que que diz aí? Eles já sabem, obedecer à mãe, ouve seu pai e sua mãe, foge. E aí eu coloco, eu falo, agora leu? Então me explica o que que você entendeu, que eu quero entender também, dentro da sua perspectiva, dentro da sua interpretação. Então, assim, não é errado, né? Em resumo, não é errado você priorizar a sua família, não é errado você falar, não vou para a reunião hoje de líderes porque eu não tenho com quem deixar meu filho. Eu vou ficar com ele, eu preciso ficar com ele. Não é errado dizer não. Não é errado você falar, hoje eu não vou ao culto, porque eu vou ter um momento com a minha família, porque eu não tive a semana passada inteira. Então a gente não pode trazer esse peso para nós como pecado, porque isso também nos afasta de Deus, nos desconecta da nossa família, porque a gente vai começar a priorizar coisas, pessoas, ministério e não aquilo que realmente importa, que é a nossa família. Porque o nosso ministério pastoral começa dentro do nosso lar. É no nosso lar que a gente edifica o marido, é no nosso lar que a gente edifica nossos filhos. Então, toda mulher ela tem um chamado pastoral para cuidar do céu. Todas nós temos. E Deus vai cobrar esse ministério, que é a Isso. nossa família. Quando eu falei que no Estação Mulher poderia adolescentes, jovens, solteiras assistirem, né, que seriam abençoadas, eu penso assim, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, como eu queria ter sido instruída, como eu queria ter sido discipulada, como eu queria ter sido acompanhada para ouvir tudo isso, para não ter errado tanto. Porque é tão bom quando você aprende antes, e aí quando você está lá, igual quando você vai fazer, sei lá, você vai fazer. Ah, enfim, a gente vai fazer um passeio e aí a pessoa explica como que vai ser lá para você agir, para você saber o que aproveitar. Então você chega lá e sabe, nós fomos visitar um prédio aqui em Nova York e aí falaram para mim, olha, vai no pôr do sol, perto do pôr do sol, que você vai ver tudo durante o dia, você vai ver o pôr do sol e a noite. Então eu já fui preparada e eu pude aproveitar todo esse processo porque já haviam me dito. Então, eu digo que para as adolescentes, para as jovens, o Estação Mulher também é algo de Deus, porque elas podem ouvir e ir preparadas, né? Então, assim, ouvindo você falar aí de como você começou, ouvir você falar aí em relação, assim, que todas nós temos um chamado pastoral, isso é muito interessante. Por quê? Porque tem mulheres que elas não estão na igreja, elas não estão indo para a igreja, vamos dizer assim, mas elas estão dentro de casa e elas estão fazendo um papel muito importante dentro da casa e às vezes elas vão ser ponte para levar a sua família para a igreja. Elas vão ser ponte para levar o seu esposo. Eu vi isso através da vida da minha mãe, que me ganhou para Jesus, ganhou o meu irmão e depois o meu pai, enfim, depois várias pessoas da família dela. Então, a importância que a mulher tem dentro de casa é tão grande, e às vezes ela não entende isso. E as mulheres, às vezes, que também estão já na igreja e vê outras mulheres pregando, liderando à frente e fala: "Uau, eu não faço nada". Nós estamos aqui para dizer que você tem um papel muito importante, Demais. que é o papel dentro da sua casa, que é ajudar o seu marido, ajudar os seus filhos, cuidar da sua casa. Enfim, você tem um papel tão, tão, tão importante. Quando nós falamos que existe algo dentro de você que o mundo precisa, é isso. Quantas de nós hoje não estamos vendo pessoas aí fora? A internet mostra isso, pessoas desequilibradas, pessoas que surtaram. E quando você vai ver a história, são pessoas que foram abandonadas pelas mães, foram pessoas que não cresceram com suas mães, foram pessoas que cresceram em lares totalmente desestruturados. Então, esse papel nosso da mulher dentro de casa, como filha, esposa, mãe, enfim, ele é tão importante para a sociedade e a gente não percebe isso.
Porque é aqui dentro que tudo começa. E isso vai espelhar lá fora. Tem pessoas hoje em dia que são campeãs número um em mentira. E eu vou falar sobre isso porque amanhã muita gente comemora esse dia. O dia da mentira, que é o dia do diabo, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? É o diabo. Mas as pessoas já estão assim tão campeãs lá fora porque elas cresceram vendo uma mãe ou um pai, o telefone toca e vira para o filho e fala: diz que eu não estou. Ou seja, já tá dando o exemplo, ou seja, já tá mentindo, é o exemplo maior. Então, assim, eu vejo com a criação da Lídia Sara e do Lucas. Não são muitas coisas que nós falamos, mas muitas coisas que nós fazemos. Então, assim, é tão importante o nosso papel dentro de casa, tanto para impactar para algo negativo lá fora, Isso. como para algo positivo, que se as mulheres tivessem consciência disso, elas com certeza elas estariam mais tranquilas em relação, quando eu digo isso, eu queria fazer mais, já está fazendo tanto. E se você não está fazendo tanto nesse sentido, está dentro da sua casa pensando, é assim mesmo, deixa. Hoje é o dia de você acordar, que você faz muita diferença dentro da sua casa, que você pode fazer muita diferença dentro da sua casa. Sua postura, a oração, suas palavras. Você pode fazer o seu lar ser um pedacinho do céu e refletir lá fora. Porque daí você que é casada, por exemplo, quando você faz o seu lar um pedacinho do céu, seu marido leva toda essa bênção lá para o trabalho dele. Seus filhos levam essa alegria lá para a escola deles. As pessoas que visitam sua casa são abençoadas por você. Ou seja, você está fazendo uma grande diferença no mundo quando você faz aquilo que você precisa fazer dentro do seu lar. E é isso que nós queremos deixar para você hoje aqui, que você pode sim impactar o mundo com pequenas coisas e começando dentro da sua casa, dentro do seu lar. É verdade. Isso é muito importante, isso que você falou, né? A importância da mulher, da figura materna dentro de casa. Vamos lá, a gente cuida dos filhos, né? Os filhos recorrem primeiro a quem? É sempre a gente. Na hora da dor, seja o que for, qual for a fase, é sempre pra gente. E a gente tendo essa consciência e educando bem os filhos, qual é o impacto que você vai causar para o mundo através das suas atitudes em casa? Eu vou falar só um que para mim diz tudo. Você não vai criar fardo para a sociedade. Você não vai criar um fardo para a esposa dos seus filhos e você não vai criar um fardo para o marido dos seus filhos. Então só isso aí já é bênção, sabe? É o que eu ensino, é o que eu prezo muito, ensino muito para os meninos, para os meus, né? Gente, por favor, não sejam fardo para a sociedade. Sejam gentis, façam melhor, não mintam, porque existe a fase da mentira. Porque eles convivem, não é só com a gente, convive com o mundo, né? Então o mundo está aí para destruir tudo que a gente constrói, para desconstruir. Então, dentro desse mesmo tema, desse assunto que você abordou agora, pastora, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você responda também, né? Porque eu sei que eu recebi essa pergunta, então eu acredito que pode ser a dúvida de muitas, né? Que começa. Então, assim, eu queria que você esclarecesse dentro do seu entendimento, claro que dentro de uma abordagem bíblica, que é o que nós vivemos, mas dentro do seu entendimento. Por que meu lar é o meu primeiro e mais importante ministério? Olha, eu hoje, bem madura e bem consciente do que eu vou dizer, né? O lar realmente, ele deve ser o nosso primeiro ministério, porque eu não posso dar às pessoas aquilo que eu não tenho. Então, por exemplo, se eu subo num púlpito para pregar, se eu estou à frente de um ministério, seja ele de louvor, criança, mulheres, ação social, seja o que for, e eu não executar aquilo primeiro dentro da minha casa, o zelo dentro da minha casa, o amor, a disciplina, enfim, se eu não fizer primeiro dentro da minha casa, para que quando a minha filha me ouvir, ela possa ter vontade de fazer, porque ela vê que aquilo é uma verdade, porque ela que convive comigo. Quando o meu marido me escuta falar, ele vai saber se aquilo é uma verdade ou não, porque é ele que convive comigo. Então, isso
é de extrema importância, tão grande, porque eu já ouvi pessoas falarem assim, chegarem e falaram para mim, eu gostaria que fulano fosse comigo o que ele é quando está na igreja. Eu gostaria que fulano tratasse a mim como ele trata as pessoas da igreja. Então, é tão importante que você tenha primeiramente o seu ministério na sua casa, se você for filho, né, você ainda não é casado, casada, você entender isso, que você pode sim fazer a diferença ali na sua casa, para poder depois você fazer a diferença ali na escola, fazer a diferença ali com seus amigos e depois futuramente seu trabalho, sua faculdade, porque tudo começa em casa. Então, o meu primeiro e maior ministério, com certeza, é o meu lar, é minha casa, é minha família. Então, tentar ser a melhor esposa, então eu vou ler sobre isso, eu vou estudar sobre isso, eu vou orar sobre isso. Mãe, dona de casa, administradora, intercessora. Então, se eu faço esse papel com excelência dentro da minha casa, então eu posso fazer esse papel com excelência depois fora da minha casa. E quando eu executo esse papel dentro da minha casa, eu não tenho esse problema que a gente acabou de ler ali, ó. Nem vontade de sair da nossa casa temos mais. Tem pessoas que não têm vontade mais de sair de casa porque o mundo lá fora tá ruim, tá estranho, tá esquisito. Por quê? Falta amor. A pessoa, às vezes, não está dando amor porque ela não teve dentro de casa. Falta empatia porque ela não teve isso dentro de casa. Falta perdão lá fora porque ela não teve isso dentro de casa. Então, quase que tudo que nós estamos vendo de ruim acontecendo aí fora, se você voltar, vai dar uma olhada na base familiar dessa pessoa que está, vamos dizer assim, estragando o mundo aí fora. São pessoas sem princípios, sem valores, sem crença, sem fé. São pessoas vazias. E pessoas vazias, elas não podem oferecer nada de bom. E pessoas feridas, magoadas, pessoas tristes, frustradas, elas vão replicar isso aí fora. Então, hoje, a sensação de insegurança que a sociedade ela tem aí fora é reflexo dessa família que está sendo destruída, desfeita. E as pessoas estão achando normal as famílias serem desfeitas e destruídas. Então, mulher, você tem um papel tão importante nesse mundo e nessa sociedade que se você pudesse imaginar, então que hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo abra a sua mente, abra o seu coração, para que essas palavras possam entrar mesmo na sua mente, descer para o seu coração e externar aí dentro da sua casa, que você possa dar o seu melhor dentro da sua casa e no momento certo você vai poder fazer isso fora da sua casa também, se isso é o desejo do seu coração. Porque é uma coisa que a pastora Tati falou, assim, que muitas pessoas falam para ela assim, mas eu só sou dona de casa, né? Nossa, o que é ser uma dona de casa? É algo que você, assim, tem tanta responsabilidade, tem tantos afazeres, que é por isso que Provérbios, né, principalmente Provérbios 31, que a pastora Tati começou lendo, vai falando sobre essa mulher, que ela negocia, ela tem que lembrar disso, ela tem que comprar o mais barato, ela tem que lembrar o marido, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do bom andamento da casa, da agenda, dos compromissos, porque às vezes o marido está tão cansado que até para poder cumprir uma agenda, se não for a mulher para lembrar, para preparar toda a casa, toda a estrutura para aquela agenda acontecer, às vezes ela não vai acontecer. Verdade. Então, às vezes, é você que vai acalmar o seu marido, apaziguar ele de algo que ele compartilhou com você, que ele poderia explodir amanhã no trabalho, e você vai estar ali, ó, sendo suporte para ele, para que lá no trabalho amanhã ele tenha uma calma, uma serenidade, que ele vai achar que até é dele.
Mas na verdade, nós conversamos com ele, nós oramos e nós estamos cobrindo ele de oração e ele vai ser um sucesso lá porque nós estamos orando. Os nossos filhos vão dar conta de ser bem-sucedidos com o não que eles vão receber no mundo, porque nós falamos não para eles também. Porque nós deixamos eles crescer também. Então, assim, é de extrema importância. E é o maior, o primeiro e o mais importante ministério que eu vejo hoje. É nosso lar, é a família. Porque se aqui você for bem sucedido, você vai ser no trabalho, na faculdade, em todas as áreas e principalmente na sociedade, que está precisando de mais. Que nós possamos, em nome de Jesus, fazer essa diferença na vida da nossa família, para nossa família fazer a diferença aí fora. Porque tá feio o negócio aí fora. Muito. Fazendo um adendo aí. Achei muito interessante, né? Essa explanação. Por quê? Quando a mulher fala só dona de casa, aí a gente olha esse mundo louco, doido, tá doido, povo doido, a juventude doida, perdida, essa juventude sem identidade, não sabe nem o que são, não sabe se é gato, cachorro, galinha, papagaio, inventa sexualidade, inventa tanta coisa. Aí você vem de onde? Aí eu fico pensando, quem é o pai e a mãe dessa pessoa? Isso. Cadê? Sabe? Então, assim, eu coloco, eu atendo, né, as minhas pacientes, então quando eu vou fazer a anamnese delas, aí eu pergunto a profissão. Aí elas falam, eu sou do lar. Aí eu coloco lá, não, você não é do lar. Você é administradora do lar. Eu, em todas as fichinhas que as pacientes falam que são do lar, eu coloco administradoras. Porque nós somos administradoras do lar. É o que a pastora Leite falou, a gente administra tudo. A gente administra até as confusões dentro de casa, as brigas entre os irmãos, a gente administra. Então, se não tivesse tirar uma mãe de dentro de um lar, meu Deus, desestrutura tudo. Então, não é, né, só. É muito. É uma profissão, ser mãe, ser dona de casa é uma profissão muito, muito importante. E também eu gostaria que você, pastora, explicasse pra gente qual é o impacto que essas mães, donas de casa, voltando, qual é o impacto que essas mulheres administradoras do lar, mães ou não, porque tem administradoras do lar que não têm filhos. Sim. Optou e ok, né? Uhum. It's ok. Uhum. Qual o impacto que essas mulheres elas podem fazer no mundo e para o mundo estando em casa? Olha, como eu falei aqui, né, na primeira pergunta sua, mas essas mulheres, elas podem causar um impacto muito grande no mundo, por quê? Porque elas podem começar a liderar dentro de casa e quando elas estiverem na faculdade, quando elas estiverem no trabalho, elas vão entender que o papel delas é fundamental para liderar ali naquele lugar, independente do que as pessoas achem ou falem dela, ela vai fazer o bom trabalho dela. A Bíblia diz assim: tudo que nós formos fazer, faça como para o Senhor e não para homens. Então, se eu tenho se eu tenho dentro da minha casa esse tempo com Deus, eu tenho essa busca, né, em conhecer a Deus, ele se revelar a mim, e aí então a palavra de Deus entra no meu coração. Então, quando eu tô no mundo, eu vou entender, quando eu falo no mundo, que eu digo lá fora, né? Estou fora desse ambiente aqui da minha casa, do meu lar. Eu vou entender que se eu estou na faculdade, ali o meu bom comportamento eu vou fazer para Deus. A minha boa índole, né? Ali no meu trabalho, se eu vou fazer com excelência, mesmo que há uma concorrência, mesmo que há uma maldade ali, né, no coração daquela pessoa que está convivendo ali comigo, a puxada de tapete, eu vou entender que eu vou fazer não para aquela pessoa, mas eu vou fazer para o Senhor. Então, se eu vou fazer para o Senhor, eu vou fazer o meu melhor. E sabemos que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, aquela pessoa que vai estar sendo beneficiada ali pela sua vida, pode olhar para você e te achar fraca, porque você é uma pessoa que está ali disposta a ajudar quem está até pisando no seu calo. Só que
você está preparada para entender que não importa o que as pessoas pensam a seu respeito. Não importa o que Deus pensa a seu respeito. O importante é quem você é. Então, você tem um impacto muito grande no mundo depois que você entender que você tem esse propósito de começar a entender que o seu propósito começa no seu lar, você vai fazer um impacto tão grande no mundo porque você vai pegar aquilo que você aprendeu no seu lar e levar para fora, vai externar lá fora. E aí, quando você chegar na sua casa, ou seja, você retornar do seu trabalho, da escola, da faculdade, você sabe que sua casa é um pedacinho do céu. Que a sua casa é seu lugar de refrigério, que a sua casa é aquele lugar de paz, aquele ambiente que você criou. Porque nós, as mulheres, temos esse poder de criar um ambiente no nosso lar. Nós temos esse poder de deixar a casa agitada, a casa triste, calada. A gente tem esse poder, sim. Então, assim, você que é mãe, ou você que é esposa, ou você que simplesmente mora sozinha na sua casa. Porque tem mulheres que moram sozinha e ainda assim conseguem ter um lar de paz. E tem mulheres que moram sozinha e ainda não encontram paz no seu próprio ambiente sozinha. Por quê? Não tá com a cabeça resolvida, não tá com o coração resolvido, não tá. Não é uma pessoa resolvida, porque ela acha que ela precisa fazer muito bem lá fora. E dentro de casa tá tudo bagunçado, desorganizado, assim como tá a sua mente. Então, assim, eu sei que existem. Cada mulher tem o seu jeito, né? Então, assim, quando eu criei a Lídia Sara, eu criei a Lídia Sara com uma casa muito organizada. E aí, às vezes, as pessoas chegavam lá em casa e falavam, vai, não tem criança nessa casa, não, né? E aí, depois, eu fui encontrando o equilíbrio. E hoje, com o Lucas, se você chegar, você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu nessa sala? Aquele tanto de brinquedo, né? E tudo, mas o que eu entendi? Que a casa é dele, né? É o momento dele. Esse momento passa muito rápido. E depois, quando eu olho pro quarto da Lídia Sara todo organizadinho, ela não tá em casa, eu sinto falta. Eu sinto falta, né? Então, assim, você vai impactar o mundo lá fora se você organizar o seu mundo aqui dentro, né? Então, aqui dentro, quando eu digo de você, do seu coração, da sua mente e também do seu lar. E o mundo precisa de você, mulher. Precisa de você, mulher, que vai acreditar em outras mulheres, que vai acreditar em outras pessoas, que vai fazer o seu melhor para as outras pessoas, porque tem tantas mulheres feridas, magoadas, que elas simplesmente não acreditam mais em ninguém, estão desacreditadas. E agora, né, respondendo a sua pergunta e voltando ela para você, pastor, o que que eu faço quando eu estou desacreditada porque tantas pessoas falaram uma coisa, fizeram outra, cobraram uma coisa e a vida era totalmente outra. Enfim, me machucaram, me feriram e eu estou assim desgostosa com a vida porque as pessoas fazem parte dessa vida. Me fala aí rapidamente. Então, dentro do que você falou, né, da importância da mulher, o impacto que ela pode causar, só uma observação, a gente não sabe o poder que nós temos nas mãos. Né? Então, assim, você falando do lar, que o lar é um lugar, né, de paz, eu falo que a minha casa é o meu jardim de delícias. Então, é aqui que eu vou desfrutar dos melhores momentos que eu tenho em família e também dos mais difíceis, é dentro do nosso lar. Então, a gente tem que saber administrar. Por quê? Porque isso tudo vai influenciar lá fora. Porque a gente forma os filhos dentro de casa para enviá-los lá fora, para ir para a guerra, para lutar. As pessoas falam, né? Ah, eu crio meu filho para o mundo. Não, eu não crio meus filhos para o mundo. Eu crio meus filhos para Deus, para eles aprenderem a lutar no mundo. Então, assim, vamos lá. Quando a gente é ferido, quando a gente é magoado, principalmente pelos de dentro. Eu vou usar um exemplo mais forte, né? As pessoas que a gente mais ama, que convive com a gente, na maioria das vezes são as que mais nos ferem, né? Na maioria das vezes, o marido,
na maioria das vezes um filho. Então ali fica ferida, se fecha. É como se você pegasse o seu coração e entregasse para a pessoa que você ama, para o seu marido. E aí ele pega esse coração que você entregou para ele, porque você confia, o seu amor, ele deixa cair. Aí fica todo ferido, machucado. Aí você vai lá, cata lá, né, suas emoções, cata lá a sua dor, a sua angústia e vai tentar se curar. Aí depois ele vem, não, me devolve seu coração, porque eu não vou deixar mais ele cair. Aí você fica receosa, não confia e aumenta aquela decepção, aumenta aquela frustração. Assim é com o filho que você acredita, assim é com um irmão, assim é que são com os pais, ou com um amigo, seja com quem for que te feriu. Gente, a Bíblia ela é um manual de regras e um manual seguro. Quando nós pensamos que casamento, filho, né, a vida não vem com manual, vem sim. Vem com manual de instrução, sim, que se chama Bíblia. Palavra de Deus. Dentro da Bíblia você vai aprender a ser uma boa esposa, a conduzir bem o seu casamento. Dentro da Bíblia você vai aprender a educar os seus filhos, como você deve ser como mãe, como você deve ser como filha, como você deve ser como amiga. A Bíblia ensina tudo. É um manual completo. Então não tem como a gente hoje falar assim que a gente não. Ah, ninguém me ensinou a ser esposa. Não ensinou porque você não leu. Não ensinou porque você não buscou, não ensinou porque você não orou, né? Então, nos momentos mais difíceis que eu tive dentro da minha vida, dentro do meu casamento, que é uma bênção, meu marido é uma bênção, mas pensa num homem que é chato também, que eu tenho que aprender a lidar, que tem uma personalidade forte, que é metódico, sistemático com tudo. Às vezes é tão rígido que eu falo, vai quebrar. Eu falei, seja flexível, amor, a flexibilidade ajuda a não quebrar. E eu tenho que lidar, porque são personalidades diferentes. Mas a gente nutre esse amor e às vezes, quando tem as decepções, quando teve as mágoas, ou ainda vai ter, gente. Nós somos seres humanos incompletos e imperfeitos. A gente busca a perfeição em Cristo Jesus, mas a gente não vai alcançar. A gente tem um modelo de perfeição a seguir, mas nós não somos um modelo de perfeição. Então, se hoje você está bem, conduzindo o seu lar bem, seu casamento bem, sua família bem, você está sendo ótima como mãe, como irmã, como amiga, seja o que for, não não crie expectativa achando que vai ser sempre assim. Não. Qualquer hora dessa você tropeça. Qualquer hora dessa você magoa, qualquer hora dessa você é magoado. E aí, como que você vai lidar? Gente, Bíblia, amor, perdão, não a religiosidade. Ah, eu tenho que perdoar e automaticamente eu não vou. Não existe isso. A gente não tem amnésia, somos saudáveis, então eu não esqueço o que me fizeram. A gente usa de uma maneira literária. Ah, me magoou, eu perdoei e esqueci. Não, eu não esqueci porque eu não tenho amnésia. Eu tenho boa memória. Eu sei o que você me fez, mas eu escolho perdoar. E isso, pastora Leite, eu aprendi com você que você uma vez, há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu falei assim, ah, eu tenho resistência em confiar em quem me traiu, quem me decepcionou. E aí você falou para mim assim, mas você precisa confiar. Você precisa porque nós convivemos com as pessoas. Então, assim, eu aprendi isso, a dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance, mas dentro do limite. Um limite que eu não sofra, um limite que eu não venha trazer um sim para agradar e um não para trazer sofrimento para minha alma. Então, assim, eu aprendi a confiar nas pessoas de novo quando elas me traem. Eu aprendi a confiar nas pessoas de novo quando elas me magoam, a dar uma segunda chance. E claro que teve pessoas que me magoaram mais de 10 vezes. Aí a gente coloca um limite, né? De sofrimento, porque somos seres humanos também. Aí não dá para ficar dando a cara a tapa o tempo inteiro. Então a gente se afasta, mas quando precisa, estou ali para servir. Eu me esforço para fazer isso. Por quê? Porque isso é externar o amor de Cristo. É o amor, é o exemplo que eu tenho de amor incondicional. Então, eu não preciso ter intimidade com quem me magoou, eu não preciso ter intimidade com quem me feriu, eu não preciso ter intimidade com quem é falso comigo, que fala mal de mim. Não preciso. Além de não precisar, eu não tenho. Mas se precisar da minha ajuda e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu acho que a internet da pastora Tati deu uma oscilada, pelo menos aqui pra mim. Pastora. Gente,
Eu tive né? Que aqui nos um. decepcionam, seja por uma palavra, seja por Agora, uma atitude, voltou, seja por uma atitude. Então, assim, dói, machuca e é um processo. A cicatrização, o perdão, ele é um processo. É igual você machucar. Quando você machuca ali o seu braço, né? Ou você queima, que as mulheres que cozinham, passam roupa, você queima o braço ali, demora, é um processo para curar. E toda vez que você olha ali, você lembra da dor que você sentiu. Só que quando cura, chega no momento que você olha, você vai lembrar, mas você não vai sofrer mais, não tá doendo mais. Por quê? Porque cicatrizou. Então, perdão também é assim, é uma cicatriz, vai estar lá, você vai lembrar, mas ela não vai doer mais. Então, se tá doendo, é porque ainda tá no processo de cicatrização. Não é porque não perdoou. Ah, se você ainda tá sofrendo, se você ainda tá chorando, é porque você não perdoou. Não existe isso não, gente, pelo amor de Jesus, né? Tudo é um processo. Então, é um processo de cura, é um processo de restauração. Eu nunca vi ninguém levar, cortar a mão e na hora ser curada ali, não ter nem cicatriz, não sentir dor. Não existe isso. Então, tudo na nossa vida também é um processo. E a palavra de Deus ajuda muito. Ah, qual que é o versículo? Qual que é o livro que me ajuda muito nesses casos, dentro do que você abordou? É o livro de Salmos. O livro de Salmos diz que Jesus recolhe todas as nossas lágrimas. Todas. Então ele vê, ele sabe de todo o nosso sofrimento. Então, assim, todas as lutas que eu tive, todas, sem exceção, eu li o livro de Salmos. Porque ali, ó, ia restaurando, confortando, consolando a minha alma que estava aflita, angustiada. Então, gente, o consolo, a cura, a restauração, ela vem através da palavra de Deus. A gente precisa ter o hábito de trazer a palavra de Deus para todas as fases e todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons, sejam eles ruins. Porque, infelizmente, a gente é muito de remediar. É igual remédio. Teve dor de cabeça, toma o remédio. Passou dor de cabeça, esquece, não faz um tratamento. Não é? não vai Por que, atrás que eu da tô com essa causa. enxaqueca? Não vai. Por que, que eu não vou tratar? Assim é a gente espiritualmente. A nossa alma está ferida. Quando você consegue resolver, que você conseguiu a bênção, que você orou, que você moveu um monte de gente para orar por você, fez aquela corrente de intercessão, você alcançou a bênção? Tá bom, chega, beleza. Mas aí você não vai manter uma constância para que aquilo não volte a acontecer na sua vida. Porque, infelizmente, os problemas de todo mundo são os mesmos. Todo mundo passa os mesmos problemas. A diferença é a intensidade, a maneira que você encara esses problemas, a maneira que você busca resolver. Porque eles são iguais, gente. Não muda, sabe? Então, assim, o que muda é a sua postura. O que muda é o seu comportamento diante daquele momento que você está passando. Seja ele no seu trabalho, seja ele na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. A nossa postura precisa ser qual? Mulher de Deus, uma mulher controlada pelo Espírito, temperamentos controlados pelo Espírito. Às vezes a gente explode, ou se explode, ainda mais eu que sou sanguínea, colérica, sou tudo isso aí mais um pouco. Quando eu vejo que eu já explodi. Aí quando eu explodo assim, o Rafa fala, nega, para de gritar. Eu falei, não, se eu não gritar, ninguém me escuta nessa casa, então eu tenho que gritar. Aí eu falo, é melhor gritar, porque senão eu vou matar. Então, assim, a gente precisa trazer esse equilíbrio, ele é emocional, espiritual, físico, material, seja ele qual for, para dentro do nosso lar, para nossa vida, através da palavra. É Deus, Deus acima de tudo. Isso. Nós já estamos aí entrando para os nossos 10 últimos minutos finais e eu quero ler um texto para vocês, mulheres, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então você tem algo dentro de você que você pode oferecer para o mundo e que o mundo está precisando. E nós falamos aqui, o mundo está precisando de uma mulher que administre bem o seu lar, que administre bem as suas emoções, que administre bem a sua casa, ou seja, você tem um propósito. Você tem um propósito número um, chamado número um, e ele começa no seu lar. E quando você se encontrar aí, né, na sua casa aí, você e Deus,
o seu coração, a sua mente, não manipulada por pessoas, por ninguém, mas assim, guiada pelo Espírito, guiada pela palavra. Quando você se encontrar mesmo e você entender esse propósito do seu lar, da sua família, então quando você for para o mundo, quando você estiver lá fora, com certeza você terá algo para oferecer, você tem algo para oferecer para o mundo. E o Senhor falou que nós somos criados à feitura dele para as boas obras. Amém. Então, o seu trabalho que você está fazendo aí, seja num escritório, numa loja, não sei, aonde você estiver aí trabalhando, não é simplesmente só para o seu sustento, há um propósito. Existe um propósito de você estar aí nesse lugar, nesse momento. Deixa Deus te usar, colocar em prática aquilo que você vem fazendo dentro da sua casa que está dando certo, aí na sua faculdade, na sua escola, enfim, nos seus parentes, nos seus colegas. Você pode sim fazer uma grande diferença nesse mundo e esse mundo está precisando muito de você, mulher. E vai começar dentro do seu lar, dentro da sua casa. E se você olha para você hoje e não consegue ver em você uma pessoa que pode ajudar, que pode somar, você olha para você e não consegue ver nada de bom dentro de você. Eu quero convidar você hoje a voltar o seu coração para Jesus, Amém. sabe? A entregar a sua vida para Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, né? A gente confessa com a boca, crê com o coração. Então a gente vai desenvolver a salvação como? Colocando em prática a palavra de Deus. E cada vez que eu me alimento da palavra de Deus, então eu vou jogando fora todo o lixo que foi colocado dentro de mim. Mentiras, palavras que me feriu e eu fui guardando, enfim, eu vou deixar ser limpada, ser sarada, ser curada. E quando eu sou curada, sarada pelo Senhor, então eu olho para dentro de mim e sei que eu posso fazer a diferença, que eu tenho para oferecer algo. Então, se você nesse momento ouviu tudo isso e pensou, não tenho nada para oferecer, eu convido você. Sabe? Eu vou fazer uma oração e você pode entregar sua vida para Jesus hoje. E se de repente você está afastada dos caminhos do Senhor, né? Porque igual a pastora Tati falou, alguém te feriu, alguém próximo, alguém que caminha com você. Porque assim, se alguém que não é nada seu passa e te xinga, você acha ruim, mas não é nada, você não vai nem ver. Mas aquela pessoa que você confiou, que você amou, que você se doou, te feriu, né? E por conta dela você deixou de fazer, você parou, não quer fazer mais, eu quero dizer, não vale a pena. A pessoa vai levar a vida dela e você pode estar aí perdendo a oportunidade de prosseguir, de ajudar outras pessoas. Talvez você está paralisada por conta disso também. Vou orar por você, para que você possa liberar o seu coração, liberar perdão e prosseguir, porque você tem sim algo que o mundo precisa. Então nós vamos encerrar nossa live hoje. Eu com certeza a pastora Tati teria muito mais coisas para falar e eu também, mas nós teremos muitas lives aqui. Nós vamos ter lives específicas para perdão, para cura, né? Então, assim, como a pastora falou, a gente vai trazer aqui psicólogas, nós vamos trazer aqui especialista para nos ajudar com as emoções, né? A pastora Tati falou na pré-live sobre a questão hormonal, ou como nós, depois dos 40, precisamos, né? E aí dá para as que estão vindo aí se preparar, aprender também. Então, assim, eu vou deixar a pastora Tati fazer as últimas ponderações dela e eu quero orar, porque eu creio que se você já está desempenhando um papel bom no seu lar, você vai desempenhar um papel maravilhoso no seu trabalho, na sua igreja, e você vai entender que você está ali na igreja para servir ao Senhor, e servindo ao Senhor, claro, você vai servir pessoas, mas você vai saber que quem você é em Cristo Jesus e que você não está fazendo para homens, mas você está fazendo para Deus, que você entendeu o que a Bíblia diz em relação à noiva do Senhor, à igreja do Senhor, e Ele vai te orientar. Então, pastora, faz suas ponderações finais para que eu possa estar orando, porque eu creio em nome de Jesus que essas mulheres, a partir de hoje, elas vão tomar posse do chamado, do propósito delas, que começa dentro do lar, dentro da casa delas, e depois elas vão, em nome de Jesus,
por aí afora, arrebentando a boca do balão em nome de Jesus. E aquelas que já estão fazendo isso dentro de casa vão fazer com mais excelência agora lá fora e mais excelência também no seu lar, porque isso foi para reforçar aquilo que elas já estão fazendo de bom. Também é verdade. É algo que é muito importante para nós mulheres, né, que temos uma jornada dupla. Quando eu digo jornada dupla, as que trabalham fora, que também trabalham em casa, que têm filhos, né, que têm marido, enfim, sejam resilientes, porque às vezes a gente vai estar sozinha, então não vai ter ninguém para ajudar a gente com as nossas emoções, então vai depender de nós mesmas. Então sejam resilientes, se esforcem para se ajudarem, não se auto-sabotem, né? Não se cobrem, já basta a cobrança que o mundo traz. Não se cobrem, vocês vão dar conta daquilo que vocês estão dando conta. Cada um tem o seu limiar, cada um tem a sua limitação. Então a gente precisa entender isso. Então, assim, não se cobrem. Agora é como Provérbios 27 disse, Provérbios 31, versículo 27. Não seja dada preguiça também. Então, se você também hoje está se achando assim preguiçosa, em que sentido, gente? Não é de lavar, passar e cozinhar, não. É preguiça de orar, é desanimada com o mundo. Ah, não vai ter jeito mesmo, não. Não. Sabe, não deixe que esse sentimento tome conta dos seus pensamentos. Renovem a sua mente, renove sua mente com a palavra. Ore, há esperança, apesar que eu creio sim nas escrituras, então muita coisa está acontecendo porque eu creio na vinda de Jesus e a palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriariam e a gente está vivendo um tempo muito estranho, né, em todos os âmbitos, geograficamente, politicamente, então tá tudo muito estranho, então a gente tem que se voltar mais ainda para as escrituras para a gente estar preparados. Então, assim, orem, estudem a palavra, sejam resilientes, estejam com as lamparinas acesas, porque a gente não sabe a hora. Então, assim, e façam aquilo que vocês se propuseram a fazer, porque cada um escolheu ser, né? E fazer o que estão fazendo hoje. Ah, eu não escolhi. Escolheu sim. Você poderia ter mudado de direção, e se não mudou é porque você escolheu. Até a gente ficar estagnada, não ter ânimo para a gente mudar de direção, a gente escolheu estar estagnada e não ter ânimo. Alimentou esses sentimentos. Então, mulheres, sejam resilientes em nome de Jesus. Busquem ajuda se precisarem. Busquem a palavra que é necessária para vocês se alimentarem, para vocês conseguirem viver um dia de cada vez até a vinda de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastora. Então, nós vamos agora estar orando e antes da oração, só quero dizer que essa palavra vai estar disponível, né, no canal. E eu vou deixar no Instagram aqui do Estação Mulher todas as informações. Provavelmente segunda-feira já vai estar lá no canal. Se você for lá no canal hoje, já tem a pré-live explicando, né, o propósito deste ministério, deste projeto tão lindo que Deus colocou nos nossos corações. E eu creio que ele vai só florescer em nome de Jesus. Então, eu quero orar por você, mulher, para que você entenda que o Senhor te chamou, o Senhor te criou com um propósito, você é importante e se você está cansada, se você está desanimada, não pare. Descanse e depois prossiga. Renove suas forças em Jesus, na palavra e depois prossiga, porque você é daquelas que não retrocede, mas que prossegue para o alvo, que é Cristo Jesus. Como a pastora Tati falou, todas nós temos problemas e problemas parecidíssimos, só que em âmbitos diferentes, né? Então eu digo para você, você vai vencer as suas guerras, você vai sim vencer as suas batalhas, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, com a ajuda da palavra. Em nome de Jesus, e aquilo que nós pudermos ajudar também, nós estaremos ajudando. Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor agora todas as mulheres que estão ouvindo essa palavra.
Todas as mulheres, Deus, que o Senhor ainda está preparando o coração para ouvir essa palavra. Deus, que elas possam, Pai, receber essa palavra como um renovo, como ânimo, como disposição para cuidarem do seu lar, do seu primeiro ministério, que é a família, e que elas possam, Senhor, também, Pai, fazer e impactar, fazer a diferença no mundo, impactar o mundo, ó Deus, através da grande mulher que ela se tornou, vai se tornar dentro de casa. Pai, que em nome de Jesus, ela como essa excelente administradora, como essa excelente mulher dentro do seu lar, que ela possa refletir isso no seu trabalho, na faculdade, na igreja, no ministério, Deus, que ela vai exercer o que ela exerce. Mas que ela entenda, Deus, que a prioridade número 1 dela, que o propósito número 1 dela é a edificação do lar e da casa dela. O primeiro rebanho que ela pastoreia é a casa dela, é o lar dela. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que se alguma mulher neste momento nos ouvindo, que Deus ainda não entregou sua vida para o Senhor, que elas possam fazer isso, que elas possam confessar o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas, que o Senhor possa escrever o nome delas no livro da vida e que elas possam, a partir de hoje, Deus, caminhar juntamente com o Senhor. Que elas possam procurar uma igreja próxima à casa delas, Deus, uma igreja genuinamente, Pai, cristã, que tem o Senhor como Senhor e Salvador, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que acredita nos 66 livros da Bíblia, que vive a Tua palavra, que elas possam ir lá, Deus, e pedir ajuda, um acompanhamento, enfim, que elas não caminhem só, porque Hebreus 10:5 diz que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então, que elas possam fazer isso. E que ao confessar com a boca e crer com o coração, que elas possam desenvolver, Deus, a salvação, lendo a palavra, colocando em prática, como a pastora Tati falou. Às vezes vai ser apenas eu, só Leidiane, sozinha, eu e o Senhor. E vai ser eu e o Senhor que eu vou vencer. E às vezes vai ser eu, o Senhor, e uma amiga chegada, e uma pastora querida, e uma irmã abençoada, que vai ser ali um canal para ajudar, mas às vezes, ou a maioria das vezes, vai ser eu ali sozinha. Então que ela entenda que ela não está só, que ela tem o Senhor. E o Senhor nos ouve quando nós buscamos. O Senhor nos escuta quando nós clamamos. Pai, então, tire de nós toda a preguiça de ler a Bíblia, toda a preguiça de orar. Tire de nós, Senhor, todo o comodismo, ó Deus, de jejuar, de procurar, Deus, te conhecer e fazer o Senhor conhecido. Que nós possamos, ó Deus, exalar o teu perfume dentro do nosso lar e fora dele. Ajuda cada uma dessas mulheres a se encontrar no Senhor. Que haja um bálsamo derramado sobre os corações hoje, ó Deus, que vai tirando toda a cobrança, que vai tirando todo o peso, que vai tirando toda a acusação, que vai tirando toda a mentira e vai trazendo, Senhor, em nome de Jesus, um refrigério em saber que elas podem fazer uma diferença enorme lá fora, começando, Deus, com um simples trabalho dentro de casa, de amar, de perdoar, de ler a Bíblia, de orar e de declarar que a casa dela pertence ao Senhor Jesus. Eu oro em teu nome, grata por esse momento, grata por esse projeto. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Muito boa noite. Jesus abençoe. E olha, quero deixar aqui um convite também, que nós vamos ter a nossa próxima live, dia 14 de abril, segunda-feira, e vai estar aqui conosco a pastora Sânia, do Ministério Geração Eleita de Goiânia. Ela trabalha com família, então nós vamos falar de um tema muito importante também. Nós vamos estar tratando aqui de algo muito relevante para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Então, convide as meninas e marque aí na sua agenda o nosso próximo encontro. A pastora Tati também está aí já preparando a agenda para trazer também
outras mulheres aqui, né, para edificar a sua vida, edificar a sua fé, abençoar você. E você pode enviar essa palavra aqui, essa live também hoje para suas amigas, para suas conhecidas, para as mulheres aí da sua vida e abençoá-las em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, boa noite, um grande beijo. Que Jeová Rafa entre na casa de vocês se vocês estão precisando de cura. Que Jeová Jireh entre na casa de vocês se estão precisando de provisão. Que vocês recebam um renovo de Deus aí para começar a terça-feira, amanhã, na bênção do Senhor, no vigor, na fé, em nome de Jesus. Entrar o mês de abril aí, ó, cheia de força, cheia de fé, cheia de esperança, cheia de Jesus, para vencer tudo que vier aí, que tiver que vencer. Um mês de abril maravilhoso e abençoado, em nome de Jesus, para cada uma de nós. Amém. Glória a Deus. Um beijo. Beijo, boa noite. Jesus abençoe vocês. E você que vai estar aí, ó, ouvindo essa palavra no YouTube, você pode encaminhar, porque tem disponível aí a legenda. Então, qualquer pessoa de qualquer nação, de qualquer lugar do mundo, ela vai poder ouvir essa palavra e ela vai colocar na linguagem dela, no idioma dela, porque tem a legenda disponível aí, é só ela escolher. Deus abençoe. Amém. Glória